ao Deus Pai Todo-Poderoso, nessa noite que estamos nos reunindo para buscarmos conhecimentos para o nosso crescimento, para os nossos irmãos encarnados e desencarnados, estão precisando de uma palavra amiga, de conhecimentos, que os bons espíritos intuam o irmão Sérgio, das orações, para que tudo transcorra conforme a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai Todo-Poderoso. Que abra nossos pensamentos, nossos corações, para podermos alcançar os nossos objetivos, que é andar no caminho do Senhor. Que nos dê uma noite de bons estudos, e que assim seja, em nome de Deus Pai Todo-Poderoso. Ok, boa noite a todos, Ivonete, Carlos. Boa noite. Boa. Olha, gente, vocês devem estar ouvindo o barulho, né? Do paredão de São Pedro. De repente, se eu sair é porque eles aumentaram, viu? Que eu estou aqui agoniada. Tá certo. Estão ouvindo daí? Dá. Tô ouvindo. Aí eu vou tirar aqui o microfone. Bom, estamos no capítulo 8, né? No plano dos sonhos. Vamos conhecer hoje Vieira, os dois personagens, os dois estudantes do curso de Alexandre que faltaram à aula em desdobramento, né? Então, aqui na página 92, Ivonete, no final, ainda ficamos, 92, a tese do companheiro era assaz interessante e educativa, mas havíamos atingido pequeno edifício em frente do qual Sertório se deteve e falou. É a residência de Vieira. Vejamos o que se passa. Qual o motivo, né? Que ele faltou ao estudo. 2 da manhã, já se recorda, os espíritos estão em buscar ele, desdobrá-lo do sono para levá-lo a uma instituição espírita e assistir uma palestra de Alexandre. Acompanhei-o em silêncio. Em poucos instantes, encontrávamos-nos dentro de quarto confortável, onde dormia um homem idoso, fazendo ruído singular. Via-se-lhe perfeitamente o corpo perispirítico, né? O perispírito, unido à forma física. Veja que ele está no estado de expansão natural, de emancipação da alma, mas não para sair para grandes distâncias. Ele está muito bem junto ao corpo, muito comum em quem tem muitos apegos ao corpo físico, enfim. Embora parcialmente desligados entre si, né? Havia uma expansão. Ao seu lado permanecia uma entidade singular, trajando vestes absolutamente negras. Notei que o companheiro adormecido permanecia sob impressões de doloroso pavor. Gritos agudos escapavam-lhe da garganta, sufocava-se angustiadamente, enquanto a entidade escura, boa Dalva, fazia gestos que eu não conseguia compreender. Bom, uma pessoa estivesse acompanhando ele e acordar ele, né? Acho que ele está sozinho, ele está tendo um pesadelo, fazendo ruídos estranhos, né? Assustado, o corpo, né? Ele está dramatizando aquilo que ele está sonhando. É isso que se caracteriza o sonho fisiológico para a psiquiatria e psicologia. A pessoa sonha fazendo xixi ou urina na cama. O corpo reproduz aquilo que o sonho está. O mais comum é a gente acordar, a psique acordar a gente, a mente, né? Então ele está já... Veja como vai se misturar isso. O sonho psicológico, o sonho fisiológico, e aí vem aquilo que a ciência não identifica, que é o sonho espírito.
Porque o São Espírita, ele está de lado com a entidade, um espírito que está vestindo roupa negra, é a aura dele, né? A aura do espírito. Não que ele vai desencarnou, tem que andar de preto, todo de preto. A roupa dele, a aura dele, vista para André Luiz, está absolutamente negra. Né? Um espírito que não é mau, a gente pode entender aqui, mas também não é bom. Vive no umbral, agregando aqueles pensamentos e gerando pensamentos de incompreensão, de raiva, de energia, faz sombra no seu rosto. Não foi assim que a gente leu em Mensageiros? Né? Luz e sombra é nosso, não é do ambiente espiritual. Então, ele estava em pleno pesadelo, uma entidade ao lado dele. Vamos lá. Sertório acercou-se de mim e observou. Vieira está sofrendo um pesadelo cruel. Então é isso aí. Indicando a entidade estranha, creio que ele terá atraído até aqui o visitante que o espanta. Deixa eu olhar aqui, se alguém está chamando. Que o espanta. Primeiro detalhe. Ele se emancipou do corpo, não está longe, como o outro que foi para o umbral e voltou. Ele se emancipou e atraiu a entidade. Atraiu como? Vamos ver. Com efeito, muito delicadamente, o meu interlocutor começou a dialogar com a entidade de luto, né? Ele está todo de preto, né? André Luiz usou essa expressão, a aparência da aura dele. O amigo é parente do companheiro que dorme. Ao processo de doutrinação, a gente usa essa palavra em desuso, mas ficou na nossa mente. Né? Não sou parente, né? Mas somos velhos conhecidos. Então já se vê que Barbosa, que é o nome dele, não é uma entidade má, não veio perseguir ele. E está assustando o amigo, né? Que é o amigo, pô, apavorado, é um amigo dele, foi amigo. E muito impaciente acentuou. Hoje à noite, Vieira me chamou com as suas reiteradas lembranças e acusou-me de faltas que não cometi, conversando levianamente com a família. Isso, como é natural, desgostou-me. Então, grifei aqui, reiteradas lembranças. Ele foi chamado porque o amigo, reiteradas vezes, lembrou dele, comentou sobre ele. Isso é uma evocação. Então, as pessoas criticam o espírita de evocar. O espírita quase que não evoca, né? Embora todo mundo evoque. Na mediúnica, evocamos os bons espíritos para conduzir os trabalhos, né? Mas todo mundo evoca. Todo mundo. Né? Aí eu vou orar para a irmã Dulce na igreja católica, eu invoco. Né? Ah, mas vem, eu evoco também. Então, a prece é uma invocação. Quando eu penso em Dulce, é uma evocação, porque eu dirijo para uma pessoa. Então o Espiritismo vai explicar isso aqui. A conversa que ele tinha com a mulher aqui, sobre esse amigo dele, Barbosa, morto, desencarnado, atraiu o espírito para a casa dele. Imagine quantos espíritos, por isso que Emmanuel fala, 60% dos que morrem estão dentro das casas. Não tenha medo de casa vazia, e lá tem muriçoca, tem mosquito, tem rato, tem barata, ou então espírito que gosta de lugar isolado, pode ter. Mas também, à medida que eu entrei naquela casa abandonada, já não vai estar só, sempre tem um espírito. Se eu tiver medo é pior, porque no meio do caminho os espíritos têm medo de casa abandonada, vamos lá, vamos com ele, assombrar ele. Mas o espírito gosta de futebol, quem gostava de futebol, gosta de carnaval, quem gosta de barzinho, gosta de igreja, gosta do trabalho no bem, gosta de ter gente. Né? Os que estão encarnados, os que estão próximos a nós e os que vêm trabalhar junto a nós. Então, vamos lá. Então, não bastará o que tenho sofrido depois da morte? Espírito lúcido. E ele vai ganhar essa lucidez de quem? Do próprio amigo. Ele não participa dos cursos, ele não é espiritualista. Aqui não diz que ele é espírita, mas
Ele ganha essa lucidez, esse espírito, graças a esse amigo, que agora está falando mal dele. Ainda precisarei ouvir falsos testemunhos de amigos maledicentes? Não poderia esperar dele semelhante procedimento, em virtude das relações afetivas que nos uniam às famílias desde alguns anos, veja, amigos de anos, quando encarnado, né? Vieira foi sempre pessoa de minha confiança. Em razão da surpresa, deliberei esperá-lo nos momentos de sono, a fim de prestar-lhe os necessários esclarecimentos. Ele não entra em detalhe, mas aqui os amigos devem estar comentando. E você vê a situação da família do velho Barbosa, né? Não deixou os negócios em dia, não deixou a herança em dia, agora todo mundo está falido. Veja aí, não foi um bom pai, os filhos tudo desorgovernados. Está vendo aí? Eu avisava ele. Essas conversas que a gente tem. É que a gente tem mesmo, né? É comum isso. É a gente espírita mesmo com os outros aí. Com um amigo que foi. O problema é que a gente está traindo o amigo, né? Que chegou não com inimizade para agredir ele. Agora, quando ele sai do corpo, viu o amigo, tem medo do fantasma. Então o espírito está lá, esperando ele, o espírito lúcido. Vou esperar ele dormir. Quando ele se emancipar, eu converso frente a frente, totalmente consciente da sua condição de desencarnado. O estranho visitante, todavia, fez uma pausa e sorriu, irônico, e continuou. Entretanto, desde o momento em que me pus a explicar-lhe a situação do passado, informando-o quanto aos verdadeiros móveis de minhas iniciativas e resoluções na vida carnal, para que não prossiga caluniando-me o nome, embora sem intenção. Veja, ele não tinha intenção de agredir o amigo. Ele sabe que Vieira está falando aquilo sem intenção. Ele não sabia os motivos, mas ele está comentando. Será que foi isso mesmo? Eu acho que foi. Essa situação que está ocorrendo agora com a família dele foi por causa disso. A gente não tem certeza de nada e comenta. O problema é que as paredes têm ouvido, né? E a gente atrai, né? Gente, embora ele saiba que ele falou sem intenção. Vieira fez este rosto de pavor que estão vendo e parece não desejar ouvir as minhas verdades. Então, ele está falando, aparece lá. Aí aparece uma mãe, uma avó, um amigo, tem medo. Você tem medo de morto. O pessoal vai orar para a Irmã Dulce. Irmã Dulce aparecer no quarto, você tem medo. Você não foi orar? O católico que ora para a Irmã Dulce, a gente também ora, né? Porque é um espírito trabalhador. Só não vai lá em templo se ajoelhar, a gente não faz mais isso, né? Mas isso aí respeita quem faz. Então, se a Irmã Dulce aparecer, como é que a gente vai ficar com medo dela? Né? Agora, geralmente causa choque, né? Alguns espíritos que chegam de madrugada, coisa, com aparência de sofrimento, ou então uma aparência muito coisa, né? Você está dormindo, eu dormindo aqui sozinho outro dia, sentou um espírito que afundou a cama, o pé da cama, estou sozinho, né? Okay? Afundou o pé da cama, eu me arrepiei todo. Eu não vejo ninguém, porque eu não sou vidente, a cama afundou assim o pé, aí eu peguei, orei, né? Que deseja, né? Aí não senti nada. Deitei de novo, o peso de novo. Bom, acendi a coisa, peguei o Evangelho, que é meu livro básico, li um trecho, né? O espírito ficou a 2 horas de relógio, tive que vir para a sala, acender a luz, fazer Evangelho, conversar com ele, sentou no sofá, uma mulher desencarnada, magra, doente. Então, se você não tem coisa, você se assusta, mesmo o espírita se assusta. Puxar seu lençol, uma coisa. Você toma um susto. Né? Mas depois, não, peraí, é um espírito. Pô. É um espírito. Boa noite. Boa noite. Né? É um espírito, é um ser humano. Entrou aqui, os guias deixaram. Então, vamos lá. Continuando aí, conhecendo o nosso velho Vieira e Barbosa, né? Interessado nas lições novas, aproximei-me do amigo, cujo corpo descansava em posição horizontal.
e senti-lhe o suor frio ensopando os lençóis. Estava tendo um pesadelo, não vira. Não revelava compreender convenientemente o auxílio que lhe era trazido, fixando-nos com estranheza e ansiedade, intensificando ainda mais, ou seja, intensificando ainda mais os gemidos gritantes que lhe escapavam da boca. Então ele está emancipado do corpo, ele está dormindo, vendo o Barbosa, estava apavorado, e agora vendo André Luiz e Sertório, ele ficou com mais medo ainda. Pesadelo, reproduzindo, dramatizando fisiologicamente o que ele via no sonho espírita, né? Sentindo a silenciosa reprovação de Sertório, o habitante das zonas inferiores dirigiu-lhe a palavra de modo especial. Então Sertório olhou para aquele homem, Barbosa, um olhar reprovou, né? Que estava assustando o amigo dele, embora ele não seja mau, ele foi atraído para ali, pela maledicência do companheiro. O senhor admite aí a doutrinação. Peraí, Barbosa não, peraí, Carlos. O senhor admite, isso aqui é para doutrinador, né? E aqui começa duas doutrinações. Se ele tivesse vindo, se esse espírito aqui, Barbosa, tivesse através de um médium, na mediúnica, eu vou fazer a primeira pergunta e passo para você, Carlos, você não perder a linha do raciocínio sobre o tema ali. Sim. O senhor admite que devamos ouvir impassíveis os remoques da leviandade? Diga, Carlos. Boa noite. Eu estou refletindo aqui o seguinte. Para esse, como o nome dele é Barbosa, é? O espírito é. O que está, Vieira. Para Vieira sentir esse pavor que ele está sentindo, certamente ele está, sim, captando as energias de Barbosa desfavorável. E é por isso que ele está apavorado, porque ele está captando, porque Barbosa foi aí tirar a satisfação dele. Foi aí, mesmo que tenha sido um amigo, ou sei lá o quê, mas nesse momento aí agora, Barbosa está se apresentando aí para tirar satisfação. E ele, na verdade, Vieira, está sentindo a energia dele, que de quem tira satisfação, que não vem tão tranquilinho, quem vem para cá querer apurar fato. Olha, você falou mal de mim, você foi leviano, não vem com uma energia de muito boa, não. E eu tenho certeza que ele certamente está sentindo essa energia e é por isso que ele está tão apavorado. Que aí vai mexer também com a consciência dele. Ele, poxa, acho que eu pisei na bola, eu estou falando demais, eu acho que eu não deveria ter falado isso do companheiro. E aí, quando estou ouvindo isso aí, me reportei a uma experiência que eu tive também passada, entendeu? Que eu estava fazendo um determinado comentário, né? E olha de quem eu estava fazendo um determinado comentário, que não era um comentário muito bom. O comentário eu estava falando foi de meu pai, que eu tinha um amor imenso. Daqui a pouco comecei a passar mal, sentindo falta de ar, parecendo que eu estava sufocada, engasgando ao mesmo tempo. Aqui o problema é a rota do avião. Então, comecei a engasgar, ao mesmo tempo sentindo falta de ar, uma coisa estranha, porque ele era quem? Aí também alguém pode dizer, mas ele era seu inimigo? Não, de jeito nenhum, ele era meu. Mas o que eu estava falando também era coisa boa? Não, não era. Então, eu passei por uma dessa também. Então, certamente que naquela hora ali ele leu essa energia, ele captou a energia. E aí ele ficou logo apavorado, feito quem diz, misericórdia,
Eu também não deveria ter feito esse comentário. É isso. Tudo pode ser. Pode ser. Então vamos lá. O Senhor admite que devamos ouvir impassíveis os remoques da leviandade. Não será passível de censura e punição o amigo infiel que se vale das imposições da morte para caluniar e deprimir? Se Vieira se sentiu no direito de acusar-me, desconhecendo certas particularidades dos problemas de minha vida, não sabe ele, acaso, que os mortos continuam vivos, espiritualmente consciente, né, da condição dele? Ignorará, porventura, que a memória de cada companheiro deve ser sagrada? Ora essa, eu mesmo já lhe ouvi, em minha nova condição de desencarnado, longas dissertações referentes ao respeito que devemos uns aos outros. Não considera, pois, que tenho motivos justos para exigir um legítimo entendimento? Você lembra que ele colocou na página anterior? O André Luiz colocou aquela coisa: quantos pregam a verdade sem aderirem a ela? Ele está colocando como complemento de lá. Então esse espírito provavelmente foi esclarecido, porque Alexandre não está indo buscar pessoas que não têm interesse no espiritualismo, na sua melhora espiritual. Ele mandou buscar porque esse Vieira e o outro são estudantes espíritas ou espiritualistas de outra religião, mas são pessoas que frequentam os 32, que os outros não querem nada. Então esse espírito aqui, deve ter ouvido através do companheiro. Ou seja, se ele for um espírito, o evangelho no lar, aqui agora, os espíritos estão vindo, aqui junto com vocês. Aí eu leio isso aqui, junto com vocês, cada um interpreta, depois sai, eles terminam, eu falo mal do companheiro. Aí ele falou, peraí, eu mesmo já ouvi, na minha condição de desencarnado, vindo de Vieira, longas dissertações referentes ao respeito, e aqui ele abrange, né? Ao respeito que devemos uns aos outros, né? São os mortos. Então, digamos, aquilo que eu brincava ontem com o Jurema, falando mal de Itamal. Então, se eu me junto aqui e falo mal de Dalva, depois que eu termino, eu e Barbosa, o espírito está lá, sempre aí. Ouvi, há anos que eu ouço dissertações desses dois. Eu ouço. E ele agora, só porque Dalva virou as costas, está falando mal dela. Diga, Dalva. Boa noite a todos novamente. Eu vou ser bem breve. Veja só, vou tornar falar e complementar o que Carmen falou e que Mário também comentou aí. Para a gente, né, quem é, no caso da doutrina espírita e outros que são simpatizantes, que acreditam, né, nos espíritos. Meu primo, um grupo de pessoas foram demitidos de um posto de saúde da prefeitura. No caso, foi saindo aos poucos. Veja só, esse posto de saúde, ele só é para aceitar, assim, distribuir remédios, né? Através de receita, remédios controlados para as pessoas com problemas. Então, o que é que acontece? Todo mundo ali passa por sufocos. Geralmente não está ficando ninguém, porque esse posto de saúde, gente, pode acreditar, brincadeira é brincadeira e sério é sério. Esse posto de saúde não fica nenhum vigilante, não fica médico, não fica quase funcionário nenhum. E você sabe o que acontece? Todos os vigilantes que entram, saem. O posto fica só e Deus. Um dos vigilantes que estavam lá, à noite, ele via mesmo, ele via uma irmã
né, que chegava em frente a ele e ela, para se comunicar através, né, da mente, como ele não entende nada da doutrina espírita, ele começava a expulsar ela, sabe? E ele dizia: o que você quer aqui? Eu não quero falar com você, não é hora de expediente. A hora de expediente é pela manhã. Essa moça jovem, loira, todas as noites ela aparecia lá. Entendeu? Ele terminou pedindo demissão, sabe? Porque ele disse que não aguentava ficar mais. Aí ele via a porta das salas bater, ele via gritos. E para comprovar vocês, eu vou lhe dizer uma coisa: ninguém fica, ninguém. É um deserto total. O outro que estava, eles começaram a dizer que ele estava doente, maluco. E aí botou ele para ser consultado com o médico e botou para tomar remédio controlado. Eu disse: se eu fosse da família, eu não deixava. Eu, como espírita, eu ia lutar para isso, para comprovar. Gente, não estou aqui falando, não. Eu estou relatando o que está acontecendo. Durante o dia, os pacientes que vão lá no posto buscar remédio, muitos deles eu sei que não são loucos. A gente sabe que não é. Tá entendendo? Dizia assim, que ali ia ser um centro espírita kardecista, mas resolveram colocar. E muitos deles que chegam lá de dia chegam reclamando de determinados médicos que não agia pela conduta. Entendeu? Então, isso é só para a gente. Isso é só para a gente ver, né? Os irmãos que chegam até esse posto, principalmente à noite, desencarnados. E os encarnados que geralmente, hoje em dia, estão tomando remédio de louco porque está louco, nada é louco. Nada é porque tem a mediunidade e a gente sabe, né? Pelo que a gente estuda. Então, o que é que acontece? Claro que ninguém vai acreditar, porque vai dizer ele é maluco, mas eu fico até com pena eu fico assim sentida, né, pelos vigilantes que ficam lá, que nenhum quer ficar, porque vê mesmo, né? Eles vão querer passar mensagem, mas a pessoa não entende. Tem pessoas que não sabem o que é a doutrina espírita, ouve falar, mas não sabe, não entende. Você está entendendo? Mas as vagas estão lá, mas ninguém quer. É isso. Acontece em tudo quanto é lugar, Dal. Eu no meu posto também aconteceu isso aí. A diferença é que a gente estuda, embora às vezes se assuste, mas depois a gente relaxa, né? Porque a gente compreende que é um ser humano desencarnado, o que a humanidade ainda já não tem ainda. Mas, ok, vamos lá. Vamos ver o que é que o doutrinador, né, entre aspas, Sertório, vai falar. Porque ele quer um apoio. Ele está dizendo: não considera, pois, que eu tenho motivos justos para exigir um legítimo entendimento? O que é que o doutrinador diria se ele estivesse na mediúnica? O interpelado esboçou um gesto de complacência e observou. Olha o que Sertório vai dizer. Talvez esteja com a razão. Não vai entrar em conflito. Talvez, né, o amigo esteja com a razão, meu caro. Entretanto, sempre tem, né? Entretanto, creio, deva desculpar seu amigo. Eles são amigos, né? Eu vou estar irritado, como o Carmen identificou. Como exigir dos outros conduta rigorosamente correta, se ainda não somos criaturas irrepreensíveis? Tenha calma. Sejamos caridosos uns para com os outros. A chave é o meio, né? Então, levou ele a refletir. Será que você nunca falou mal dele? Ou do próximo? Né? Com carinho, você tem razão. Talvez o senhor esteja com razão mesmo, meu amigo, meu caro. Mas desculpe ele. Quem de nós pode exigir dos outros conduta irrepreensível? Aí, enquanto a entidade se pôs a meditar, né? Falou também, né? Falava mal do próximo também, né? Ele se pôs a meditar. Enquanto a entidade se pôs a meditar nas palavras ouvidas, Sertório falou-lhe em tom discreto.
falou-me, né? Vieira não poderá comparecer esta noite aos trabalhos. Não pude reprimir a má impressão que a cena me causava e, talvez porque eu fizesse um olhar suplicante, advogando a causa do pobre irmão, quase a desencarnar-se de medo, o auxiliar de Alexandre prosseguiu. Retirar violentamente a visita, cuja presença ele próprio propiciou, não é tarefa compatível com as minhas possibilidades do momento. No entanto, podemos socorrê-lo acordando. Então veja, ele vai usar uma técnica que deve ser muito comum. Porque quantas vezes eu tive pesadelo e acordei, né? Então, os bons espíritos ajudam a todos durante o sono, qualquer um. Então, uma técnica, os espíritos vão acordar Vieira no corpo, porque ele não vai ver mais Barbosa, não vai ouvir, não vai ver mais o amigo dele Barbosa. Mas a questão principal é o quê? Não vou tirar o outro foi ele que atraiu pela língua dele. Como é que eu vou tirar? Tem poder um espírito elevado? Tem. Mas os espíritos não agem com violência, não, eles vão ao contrário. Quando João pediu a Jesus, né, para descer fogo nos samaritanos que não deram acolhida a ele, mestre, se o senhor quiser, desça fogo nos samaritanos, porque eles recusaram uma guarida. Isso é um crime para os viajantes de Israel. Jesus falou, né? O tempo de Elias era o tempo da violência. O tempo dele é o tempo do amor. Mais ou menos assim, está na Bíblia. Como é que o espírito bom vai usar de violência seu convite? O vampiro só entra na casa quando a gente convida. Olha lá o filme de vampiro. Tudo isso é tirado do mundo espiritual. O vampiro só entra e vê o vampiro ficar na porta. Quando a pessoa abre, ele entra. Qualquer filme de vampiro. É a mesma coisa, foi tirado de lá, desse aí. E outra coisa, Mário, como é que vai tirar Barbosa com violência se os espíritos amigos aí for tirar com violência, vai virar um grande paradoxo. Que ele aí vai dizer, se vocês estão pregando o entendimento, a compreensão, e eu tenho razão de estar aqui, que eu estou reclamando, é desse jeito, que vocês vão me tratar? Então, não vamos fazer isso aí mesmo, não. Vão usar uma técnica, né? Acordar é a mesma técnica que a gente usa, né, Ivone? Todo mundo. O marido está pesadelo, a mulher acorda. Acorda, homem. Acorda. Às vezes foi intuída pelo próprio espírito, os bons. Aí. E sem pestanejar, sacudiu o adormecido, energicamente, gritando-lhe o nome com força. Sacudiu ele em perispírito, né? Também claro que eles podem sacudir o corpo físico, né? Utilizando o fluido, o ectoplasma. Mas ele falou... cadê? Gritou o nome com força. Quem ouviu não foi o cérebro dormindo, foi Barbosa emancipado, né? Que ouviu o grito de pensamento a pensamento. Barbosa não, Vieira. Vieira despertou confuso, estremunhando, sob enorme fadiga, e ouviu exclamar, palidíssimo. Aí já não está vendo mais ninguém, né? Desencarnado, né? Graças a Deus, ele está falando sozinho. Acordei. Que pesadelo terrível. Será crível que eu tenha lutado com o fantasma do velho Barbosa? Não posso acreditar. Fantasma do Barbosa não nos viu, nem identificou a presença da entidade enlutada, que ali permaneceu até não sei quando. E ao retirarmos-nos, o homem ficou lá, viu? O convite dele, disse que foi Barbosa duro. Ele ficou lá esperando ele dormir de novo. E ao retirarmos-nos, ainda lhe notei as interrogações íntimas, indagando de si mesmo sobre o que teria ingerido ao jantar. Veja que ele está pensando, né? André Luiz está captando o pensamento. Isso foi alguma coisa que eu comi no jantar, sonho fisiológico, né? Tentando justificar o susto cruel com pretextos de origem fisiológica. Vou no médico amanhã. Não como mocotó na hora de dormir, não. Abará com pimenta, jamais. Isso dá um pesadelo terrível.
longe de auscultar a própria consciência com respeito à maledicência e à leviandade, procurava materializar a lição no próprio estômago, buscando furtar-se à realidade. Aí é o comum. Ao invés, será que foi aquilo que eu conversei com a mulher, com os amigos, de Barbosa, meu Deus do céu? Então eu devo controlar mais a minha língua. Não, a culpa foi de alguma coisa que eu comi. E aí ele continua no mesmo hábito. Então, é um sonho misto, né? Ele tem um hábito da maledicência, psicológico, fisiológico, porque dramatizou no corpo, né? Os sintomas, e espiritual, o sonho espírita, porque ele estava vendo realmente um desencarnado, o que a ciência não aceita ainda, só aceita os outros dois. Então, Sertório, porém, não me proporcionou ensejo a maiores reflexões, convocando-me ao dever imediato, acrescentou: visitemos o Marcondes, não temos tempo a perder. Mais um aluno que não veio. Daí a 2 minutos, penetrávamos outro apartamento privado. Todavia, o quadro agora era muito mais triste e constrangedor. Para um espírito elevado, viu, Tereza? Eles respeitam o ambiente privado, mas aqui ele está indo buscar. Atravessa tudo normal. Bote sua grade, seu cachorro, contrate seu vigilante. Os espíritos atravessam tudo na boa. Não todos, né? Você, uma casa que busca uma transformação moral, a gente já viu que aqueles outros inferiores só entram com a permissão dos guias para o aprendizado. Mesmo assim, o obsessor não vai entrar em sua casa, né? Como vimos aonde? Livros mensageiros. A não ser que a gente é o obsessor, seja seu, né? Aí não tem como parar, é porque você prejudicou ele nessa e outra vida, aí não tem jeito. A cria é sua, né? A cria é minha, aí não tem. Divaldo permaneceu 26 anos com máscara. E amansando o caminho, ele estava lá dentro. Ivone, 15 anos com o beletrista, obsediando ela. Obsediando não, influenciando, tentando influenciar. Ela não dava permissão, mas ele andava com ela. A gente não pode achar que ele está mergulhado no mundo espiritual, né? Que a gente anda blindado. Marcondes estava de fato ali mesmo, parcialmente. Ô, Mário, eu vou interromper só um minuto para perguntar. Esse beletrista é aquele que induziu ela ao suicídio? Não, é o que queria que ela escrevesse um livro psicografado da história dele. Ele era escritor e ela não aceitou porque não tinha nenhum conteúdo doutrinário. Ele escolheu o médio errado, Carmen. Se ele viesse agora, estava no YouTube na mesma hora. Beletrista escrevendo para o YouTube. Ninguém passa em revisão de nada, sai como tiver. Aí boto lá meu nome, Mário Sérgio, psicógrafo do beletrista. E todo mundo botando like. Mas com Ivone não tinha isso. Como não tinha conteúdo doutrinário, ela recusou. Aí ele falou, então vou ver se você aceita de outro. Bezerra deixou ele ficar 15 anos no pé dela. Então, Marcondes estava de fato ali mesmo, parcialmente desligado do corpo, né? Emancipação da alma, que é o estado anímico, que descansava com bonita aparência sob as colchas rendadas. Não se encontrava ele sob impressões de pavor. Muito pelo contrário, ele não está tendo pesadelo nenhum, né? Ele está gostando, né? Como acontecia o primeiro visitado. Entretanto, revelava a posição de relaxamento, característica dos viciados do ópio. No caso dele, era viciado em sexo, né? Ao seu lado, 3 entidades femininas de galhofeira expressão permaneciam em atitude menos edificante. Eita, Carmen, você é médio também, deve ter visto isso. Esses espíritos quando chegam na mediúnica. Conquanto eu fui dirigente, até aí mesmo, nessa média luz, o grupo mediúnico, que trabalho me dava a mim e os outros amigos esclarecedores com o que Kardec chama de espíritos levianos ou zombeteiros na escala espírita. Que trabalho dá? São esses aqui. É esses que irritam. É esse que a gente vai ver uma aula de doutrinação.
porque o espírito gargalha, faz xalote, fica fazendo coisa. Vamos ver aqui, no tempo que der. Né? Vendo-nos de súbito, o dono do apartamento surpreendeu-se. Ele também está lúcido, né? De maneira indisfaçável, mormente fixando o sertório, que era de seu mais antigo conhecimento. Então ele já era um trabalhador, né? Alguém costumeiro a frequentar o curso durante a noite espírita. Não conhecia o André Luiz, mas conhecia o outro. Levantou-se envergonhado e ensaiou algumas explicações com dificuldade. Meu amigo, começou a dizer, dirigindo-se ao auxiliar de Alexandre, já sei que vem procurar-me. Não sei como esclarecer o que ocorre. Né? E às vezes não sabe mesmo. É como Santo Agostinho. Hábitos viciados em sexo. Eu tenho 1000 anos viciado em sexo. Eu estou 20 anos na doutrina espírita. Como é que eu vou mudar isso assim rápido? Como é que isso vai ser rápido? Assim, 1000 anos naquela prática? 2000. E agora eu mudo só porque agora... Peraí, né? Traindo mulher, adultério... Não que o sexo seja ruim, mas no campo do sexo, desregrado, né? Ele coloca viciado. Então, não sei como esclarecer o que ocorre. Não pôde, contudo, prosseguir. E mergulhou a cabeça nas mãos, como se desejasse esconder-se de si mesmo, envergonhado, né? A esta altura da cena constrangedora, verifiquei então, sem vislumbres de dúvida, que as entidades visitantes eram da pior espécie, de quantas conhecia eu nas regiões das sombras. André Luiz se lembrou, né? Os 8 anos, né? Ele viu essas mulheres, né? Seminuas, né? Libertação, a gente vai ver isso melhor, né? E ele, que é o livro que ele colocou, e 2 capítulos, o presidente da Federação Espírita pediu para ele tirar, né? Porque ia chocar demais o público. E ele pegou, em respeito, o Chico Xavier foi lá e retirou os capítulos, aí queimou os capítulos. Eu fiquei doido quando ele falou isso. Chico escreve, nem para estar aí, que o Chico ter guardado. Chico queimou, o Chico era tão coisa. A André Luiz aparece no lado e falou, mas que é verdade é, mas eu vou retirar. E é um livro que choca muita gente, né? Libertação, A Cidade Estranha. A gente vai ler ele, se Jesus permitir, né? Então, a gente vê muito sobre isso. Irritadas, talvez, com o recuo do companheiro, que se revelava triste e humilhado, prorromperam em grande algazarra. São levianos, zombeteiros, galhofeiros, acercando-se mais intensamente de nós, sem o mínimo respeito. Impossível que nos arrebatem Marcondes, disse uma delas enfaticamente. Afinal de contas, vim de muito longe, hein? Umbral, meu filho, Umbral é longe. Ele foi buscar a gente lá. Vim de muito longe para perder meu tempo assim, sem mais nem menos, né? Não vai voltar a ser uma noitada? Né? Ele mesmo nos chamou para a noite de hoje, exclamou a segunda atrevidamente, e não se afastará de modo algum. Então, imagine na nossa realidade, pelo sono acontece isso, se ela estivesse falando através de um médium, né? Um espírito dessa característica, leviano, zombeteiro, que no meu caso, né, que é dos mais difíceis, com quanto eu era dirigente, doutrinador, de lidar com eles, gargalhando. Não vou sair, não. Ele é que me chamou. Esse Ferreira aí foi ele que me chamou. Eu quero ver você me tirar. Ô, minha irmã. Que irmã nada. Isso vai irritando quando a gente não tem equilíbrio. Aí eu falo de mim mesmo, eu me irritava, né? Igual André Luiz, que vai se irritar, né? Então, a gente fica procurando dar um jeito de chamar os guias. Por que deixou entrar, pelo amor de Deus? Uma mulher dessa. Então, Sertório ouvia com serenidade. Olha que doutrinador. Não saía do nível dele, evidenciando íntima o quê? Compaixão. Compaixão sincera. A terceira entidade, que parecia reter instintos inferiores mais completos. Era pior, né? A líder. Aproximou-se de nós
com terrível expressão de sarcasmo e falou, dando-me a entender que aquela não era a primeira vez que Sertório procurava o sítio, as regiões umbralinas onde elas vivem, para os mesmos fins, nas mesmas circunstâncias. Vinha chamá-la para uma noitada de sexo. Né? Uma noitada de sexo. Os senhores não passam de intrusa. Fica óbvio, né, Carmen, que elas não falaram assim, com essa elegância. Como fica óbvio para Teresa, a doutrinadora, Ivan, que o espírito não está pensando assim. Agora o médium vai passar assim, ó, seu Ivan, o senhor não passa de um intruso. É isso que ela quer dizer? É óbvio que não. São entidades da pior, ele usa o termo dele, da pior espécie. É palavrões, palavras obscenas, de baixo calão, terrível, que o médium recebe na mente. E o médium tem o dever de ser anímico. Embora depois o pessoal critique ele. Mas você foi tão anímico. É você. Ou você queria que eu vazasse tudo? Então na próxima eu deixo. Porque a comunicação passa a ser o animismo, que seria impossível, né? Já que todos nós somos uma alma que pensa. Mas se vazar, o doutrinador vai dizer, você não filtrou aquilo? Mas então você está mandando que eu seja anímico mesmo, né? E tem que ser. Os senhores não passam de intrusos. Marcondes é fraco, deixando-se impressionar pela presença de ambos. Nós, todavia, faremos a reação. Se for tirar ele, vai ter luta. Vai ter combate aqui. Não conseguirão arrancar-nos o predileto. Ele é o predileto, você vê que ele é frequente com elas, né? Nessas relações de sonho erótico, né? E gargalhando, é nessa hora que o doutrinador morre. Eu me lembro quando eu era doutrinador. Não adianta que eu não saia, você põe a mão na cabeça, começa a se irritar, aí já foi. Aí começa a falar mais do que o espírito. O espírito falar, você começa a falar. Aí os dois falando ao mesmo tempo. É como se tivesse encarnado, Carmen. Então os dois falando ao mesmo tempo, ninguém está entendendo mais nada. Ninguém se entende mais nada. O doutrinador fica falando, enquanto o espírito está falando. Aqui tem ordem, aqui tem ordem. Claro que tem. Os dois. É aquela coisa, briga de marido e mulher. Os dois falando, chega. Já perdeu o controle de tudo, ninguém mais tem razão de nada. Porque ninguém está ouvindo o outro. Eu só estou falando enquanto o outro fala. Então... E outra coisa, certamente que também essa entidade deve também estar falando com muita gíria. Além dos palavrões, ainda tem as gírias. Nuas, né? Eu trabalhei lá, 11 anos aí, na Ladeira da Fonte. As mulheres, Casa Rosa, Casa Amarela, foi um trabalho. As mulheres ficam só de calcinha. E aí coroa, eu digo, o vigia, não, eu tô descendo aí, chamando lá, tudo na porta, senão não tem clientela, né? No mundo tá a mesma coisa. Então elas estão ali, o doutrinador não está vendo, não é evidente. O médium tem o dever de filtrar, como está sendo aqui filtrado, né? Na linguagem de André Luiz, que não vai passar o palavrão. Também temos um curso de prazer, Marcondes não se afastará. Então o doutrinador, se ele não tiver compaixão e equilíbrio, ele fica doido. Pode ir embora, viu? Os guias trazem, ele fica doido. Não quer não? Então pode ir embora. Pode ir. Não vou. Rapaz, aí vira uma confusão, cara. Aí os guias têm que tirar. Porque o doutrinador fica assim. Aqui tem ordem, aqui tem respeito, eu fazia isso. Como é que entra uma pessoa assim? Mas os guias trouxeram para eu exercitar em mim compaixão. É para eu exercitar em mim compaixão. Na palestra de Itamar, ela lembrou bem a atribuição de uma mediúnica quarta-feira. Quem estava lá presente ouviu. A mediúnica, o primeiro aspecto, é de exercício de caridade para nós, para que a gente exercite as virtudes, a compaixão do bom samaritano. Agora depois a gente é instrumento de auxílio a esses irmãos. Doa fluido, doa palavra, né? Doa o nosso magnetismo em primeiro lugar. Então, exercício de compaixão. Mas aí, na boca, estou falando de mim, né? É fácil falar. No vamos ver, diante de espíritos assim, se o doutrinador não tiver, ele perde o equilíbrio. Aí os guias tiram, porque a doutrinação se perdeu, né?
ele tira. Porque não vai bater, um fala para cá, um fala para lá, ao mesmo tempo. Não tem sentido, né? Vou ler mais um texto para encerrar. Contrariamente aos meus impulsos, né? André Luiz estava subindo nos cascos, né? Sertório não demonstrava a mínima atenção. O cara é um Buda, um budista. O cara é tranquilão. Né? As palavras e expressões daquela criatura, porém, irritavam-me. André Luiz é igual a mim. Estava irritado. Ao meu lado, o auxiliar de Alexandre mantinha-se extremamente bondoso. A própria vítima permanecia humilde e triste. E André Luiz pergunta por que semelhantes insultos? Ia responder a alguma coisa no sentido de esclarecer o caso em termos precisos, doutrinar, né? André Luiz queria. Quando o Sertório me deteve. André, contenha-se. 1 minuto de conversação atenciosa com as tentações provocadas do plano inferior pode induzir-nos a perder um século. Ponto aí. Na próxima a gente continua. Vou botar aqui. Para quem quiser falar aí. Temos 8 minutos ali. 7 minutos. Porque aí vai entrar num bate-boca e a entidade pode pegar algum ponto, se conhecer alguma coisa do passado da pessoa e passar uma rasteira e aí ficar caído lá sem saber como se levantar. Então, a melhor estratégia é não entrar em um bate-boca infrutífero. E aí o melhor é o silêncio. Silencia, né, Ferreira? Silencia. Orando. Então, aqui, claro que é no mundo espiritual, né? Fica mais fácil. Mas o doutrinador, ele está vendo um espírito desse aqui através do médium, que vai dar o controle, né? As palavras, ao gestual do espírito. Mas ele não pode mentir. O espírito quer gargalhar, gargalha. Não vai ofender ninguém. Vai dizer, mas ele tem o curso dele é de prazer sexual. As 3 rindo. Aí rindo. O doutrinador, meu irmão, puxa vida. Aí se ele começa a se irritar, ele perde a sintonia com o guia dele. Como é que o guia vai trabalhar com a mente dele em sombra? Você viu que o outro está todo de preto. Só porque está no umbral anda todo de preto? Não, é a aura dele. Né? Então, a aura fica densa, perdeu a sintonia com o guia. Aí é ele por ele mesmo, né? Ouvindo e conversando, como tivesse. Aí o espírito gargalhando, o doutrinador escutando, apontando o rumo, o espírito gargalhando. O doutrinador não está ali para convencer ninguém, né? Qualquer doutrinador sabe disso. O doutrinador aponta um rumo, acolhe, aponta um rumo. Ninguém busca convencer ninguém. Quem busca convencer é espírito inferior. Né? Tá chegando aí na política, todo mundo quer me convencer. Vote no meu candidato, vote no outro. O doutrinador aponta um rumo. Mas ele se manter no equilíbrio não é fácil. Para essas entidades, eu só estou pegando um exemplo que eu tive com quanto à época. Essas entidades, eu digo, meu Deus, cara. Você lidar com entidade que chega gargalhando, você escuta, você, não estou doente nada, eu gosto de viver na sombra, eu gosto de beber, fumar, dançar, Ivone. Minha irmã, você fica imaginando como é que o guia deixou entrar ali no hospital, mas a gente sabe que ela está doente. No mundo espiritual ainda assim. Uma questão é o que Filomeno de Miranda Espírito chama. A doutrinação é a arte de ajudar a quem não deseja ser ajudado. Ele coloca há uma natureza de espíritos, né? Há uma classe de espíritos como essa. É uma arte de ajudar a esses aqui que não desejam ser ajudados. Então, alguns, como eu, doutrinadores, se irritam. Então, o que é melhor? Me conter. Já que eu não me... Quanta vez cheguei lá com o Chico, quando era a coisa, Chico, não tenho condição, Chico coordenava, dá para me substituir, porque eu estou irritado, eu não tinha problema nenhum de melindre nisso aí, dá para me substituir na doutrinação, lá em circo, me substituíam, Chico me substituía, não estava dando conta, aquilo estava me irritando, eu sabia que eu não podia ajudar mais nada, o que eu me lembrava é eu discutindo com minha mulher,
Aí ela fala, eu falo, ela fala, eu falo. Pelo amor de Deus. Terminou a conversa e ninguém entendeu nada. Uma conversa totalmente improdutiva, os dois falando ao mesmo tempo. Então o treinador tem que respirar fundo, manter a mente na oração e buscar dentro dele a compaixão. Vou grifar aqui, esse aqui serve para mim demais. Compaixão. Saber que aquele companheiro gargalhando, que veio para fazer sexo, é doente, é uma irmã enferma. Não se preocupe em mudar ela, né, filha, naquela hora. Às vezes o que é que ela vai mudar na próxima reencarnação? Talvez 2, 3 reencarnações. Se ela foi prostituta a vida inteira, né? E aí, vai mudar só por causa de 10 minutos de palavra? Né? Você lança uma semente, vou usar a palavra de Carmen, lança uma semente da parábola do semeador, ela vai para o mundo espiritual, reencarna do mesmo jeito. Volta para a prostituição, não, mas aquele está lá, dela. Mas isso não dá uma impressão que é uma reencarnação perdida, não? Ela não vai planejar, não vão planejar ela voltar para isso, né? Ninguém Uma vai planejar. reencarnação perdida. Escolha. Aí vem, cai no mesmo erro, aí vem, cai no mesmo buraco, aí vem, cai no mesmo precipício. Poxa. Você vê, o suicida, Carmen, está no livro dos Espíritos. O suicida voltará com predisposição ao suicídio. Isso é básico no livro dos Espíritos. Parece uma coisa cruel, né? A pessoa se mata na encarnação, sofre no mundo espiritual, é ajudado e volta, encarna, esquece de tudo, como nós, não sei que eu fui no passado, mas em um momento certo, digamos, eu fui à falência, eu me matei na outra vida porque eu perdi dinheiro. Aí eu venho uma predisposição de me matar, porque eu tenho livre-arbítrio. A Emmanuel coloca 2 textos sobre isso no livro Companheiro. Tempo de teste, época de exame. Um é para individual, outro é coletivo. Então, o individual vai vir surgir. Rapaz, eu fui à falência, não me lembro passado. Aí aquilo que Josi, que vai falar agora, supera facilmente, aquilo para mim é uma dor. Tomei um fora. Josi supera quando toma um fora. Aí a pessoa que tem a predisposição vai e se mata. Que tomou um fora. Porque já tem a predisposição dele. Quem gerou aquela predisposição? Foi ele que gerou. Diga, Josi. Diga, Josi, abre o microfone. Josi, você levantou a mão. Marcou aí? Que eu não vou ler mais nada. É porque a televisão estava muito alta. Vou te dizer também, Mário. É uma luta constante para você chegar ao patamar de não querer mais se matar. É uma, tipo assim, 24 horas. Porque a predisposição lhe traz motivos, até que as pessoas podem dizer, é banal. Entendeu? Mas você vê, tipo assim, um motivo que você pode encarar como banal se alarga muito, se intensifica na mente da pessoa de tal forma que você vê sentido. Mesmo você tendo a consciência da sobrevivência da alma. Vou dizer a você, para você doutrinar, você tem que ter passado por isso. Para você doutrinar um espírito que ele é recorrente de suicídio, você tem que realmente ter passado, não só uma vez, como várias vezes. Porque você passar pelo vale do suicida e você não ter lembrança, eu digo, você não passou só passou por uma vez. Você tem lembrança muito forte de lá. E nas noites mais sombrias que você pode vir ter, pode ficar sabendo que você vai se parar lá. E a melhor ação que você tem é a oração. É a oração do fundo da sua alma. Não é a oração, Pai Nosso que estás no céu, mas a oração que você se vê ali junto com o seu mentor, com Jesus, ou com qualquer espírito de luz que esteja ali te assessorando. Porque senão
você volta para lá. Aqueles que já passaram por certas experiências compreendem o outro melhor, né? Do que alguém que só teoriza, né? Exato. Mas o tempo acabou. Desejando um feliz final de semana. Segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta. Terça provavelmente não vai ter, porque feriado, não é porque é feriado, que é aniversário do meu filho, né? E a gente vai comer um bolo e os guias já falaram que está liberado. Eu posso comer meu doce, que é aniversário do meu filho, dia 2 de julho, dia dos caboclos. Cuidado, viu, que o vale tá cheio disso aí, viu, de bônus. Vira sua boca pra lá, vou bater na... Não viro não, porque senão não estaria lhe ajudando. Coma pouco bolo, Mari, coma pouco. Vamos lá. A pressa.